crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Na aula de hoje, vamos perceber como o tempo transforma as cidades. Não deixem de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece no cantinho da tela, tá bom? E fica uma dica. Durante as aulas, se vocês quiserem fazer anotações e desenhos sobre as partes interessantes, vai ficar mais fácil lembrar o que vocês aprenderem depois, ok? Bom, professores e professoras, a aula de hoje vai trabalhar a seguinte habilidade: analisar as mudanças e permanências comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. O objetivo da aula é perceber como o passar do tempo afeta as paisagens da cidade. Apresentações feitas em informações passadas, vamos começar. O passar do tempo afeta as coisas. Percebemos o tempo passando com todas as coisas do mundo. A árvore um dia foi semente e com o passar do tempo, ela cresceu, até ficar grandona. E isso acontece com a gente também. Vocês nasceram e eram bem pequenininhos, não sabiam comer sozinhos e precisavam de ajuda para tudo, não é mesmo? Mas agora o tempo passou desde quando vocês eram bebês e hoje vocês já não são bebezinhos, são crianças espertas, inteligentes e ativas. O passar do tempo mudou o seu tamanho, o seu gosto e provavelmente o lugar onde você vive. Mas por mais que vocês morem na mesma casa a vida inteira, alguma coisa nessa casa ou na paisagem ao redor mudou. Nessa imagem, vocês podem perceber uma criança, que era um bebezinho, ficou uma criança, uma mocinha, adolescente, depois uma adulta e, por fim, uma senhorinha, uma pessoa idosa. Bom, o tempo realmente muda muita coisa. Vocês sabiam que ao longo do tempo, muitas coisas mudaram nos hábitos sociais das pessoas? E quando eu digo isso, eu quero dizer que as coisas que as pessoas faziam antigamente, hoje já não são tão comuns. Por exemplo, antigamente as crianças brincavam muito mais nas ruas, de pique-pega, pique-esconde, pique-bandeira, brincavam de bola, peteca, pular corda e mais um montão de coisas. E era muito comum ver as ruas cheias de crianças brincando. Pessoas sentadas nas calçadas ou nas janelas observando o movimento da rua também eram coisas bem comuns. Atualmente, porém, apesar de existirem bairros que as crianças brincam bastante na rua, não é mais tão natural ver crianças brincando o dia todo na rua, ou ficando até tarde da noite se divertindo juntas. Se na sua família tiver uma pessoa mais velha, como um avô ou avó, experimente perguntar sobre como eram as brincadeiras quando essa pessoa tinha a mesma idade que você. Aí na tela vocês podem observar uma pintura. Essa pintura se chama Crianças Brincando e é do artista holandês Pieter Bruegel. Bom, tudo bem, professora, eu já entendi que antigamente as crianças brincavam mais na rua. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos compreender melhor como a passagem do tempo afeta a paisagem das cidades. E essa forma de mudar as paisagens tem a ver com a mudança no modo de viver das pessoas. Os avanços da tecnologia ajudam também a mudar as paisagens. Essa paisagem que vocês estão observando aqui na imagem é do município de Vitória, em 1963. A gente está em 2022. Imagina só, faz bastante tempo que essa foto foi tirada, não é mesmo? Observem como o mar tinha um grande espaço. Tinha muito espaço para o mar. E também a quantidade de moradias. Eram pequenas e elas eram baixas. Não tinham muitos prédios, não tinha prédio nenhum praticamente. Eram todas casas baixas. Agora, nós já começamos com a oportunidade de ver a diferença. Essa imagem é do mesmo lugar, mas o tempo passou. Nessa foto,
o mar perdeu espaço. Lembram que na outra dava para ver o mar aqui? Nessa foto, esse espaço já não existe. Muitas casas, muitas moradias foram construídas. Vamos observar algumas outras paisagens nessa aula e perceber juntos as mudanças que acontecem, ok? A primeira paisagem que vamos observar fica no município de Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo. Vitória é um município que fica em uma ilha e, por isso, para ganhar mais espaço para construções e avenidas, as paisagens foram muito modificadas. Aconteceram muitos aterramentos. Aterrar é o ato de cobrir algum espaço com terra. No município de Vitória, diversos cursos de água, como rios e mares, sofreram essa modificação. Alguns rios foram colocados dentro de manilhas de concreto e o espaço foi aterrado. Manilhas são grandes pedaços de concreto que vão se juntando e formando como se fosse um cano para a água passar por dentro. E ali em volta desse espaço se joga terra para poder ampliar o espaço. Nos slides anteriores, nós podemos observar a mesma paisagem em diferentes tempos. Agora eu coloquei as duas imagens lado a lado para ficar mais fácil de perceber as diferenças que o tempo fez. Olhem só como o mar perdeu espaço. Ó. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o espaço do mar. Já nessa, olha a pedra. A pedra é uma referência. O espaço que antes era do mar, hoje já tem uma rua, tem casas. E o espaço que era do mar se perdeu. O tempo e as pessoas modificaram esse espaço. Vamos agora tentar adivinhar onde ficam algumas paisagens, construções e espaços do município de Vitória. Preparados? Chame o seu responsável, chame um adulto que estiver aí com você. Que esse desafio pode ser mais fácil com a ajuda de alguém que conheça o município de Vitória melhor que você e que seja um pouquinho mais velho, tá bom? Vamos lá. Onde fica? Observem essa imagem. Quem já andou pelo município de Vitória provavelmente já passou nesse local. Sabem onde fica? Vamos lá. Observem com atenção. Essa imagem é onde hoje fica a Ponte Seca, próximo à Vila Rubim. Antigamente, o mar passava por debaixo dessa ponte, onde hoje fica um estacionamento. E por isso, hoje, ela é chamada de Ponte Seca. Agora, vamos juntos comparar as duas imagens, tá bom? Olhem aqui. Nessa parte, o mar está passando por baixo da ponte e dividindo a ilha de Vitória do continente. Já nessa imagem, a ponte está aqui, mas observem, não tem mais água aqui embaixo. Aqui virou um estacionamento, aqui tem casas, tem construções, né, prédios, muitos prédios, e a ilha está totalmente junta com um pedaço que ficava no continente. Antes, o fundo quase não tinha construções, porque o espaço era de mar. Já hoje, a maior parte do espaço foi tomado por construções, já que na frente a alteração da paisagem é muito mais perceptível, pois além do mar ter sido aterrado nessa parte, foram construídas muitas coisas. Aqui atrás, a percepção que a gente consegue ter é a quantidade de construções. Nessa imagem, no fundo, quase não tem nada. Tem mais a paisagem, as montanhas. Já nessa aqui, as montanhas continuam, mas tem muitas casas, muitas construções nessas montanhas. Agora, vamos observar as mudanças em uma construção. Essa imagem antiga, dá para perceber que era uma construção importante. Essa construção importante fica próxima ao Porto de Vitória. Vocês conseguem imaginar que construção é essa? Vou dar uma dica. É o local onde fica o governador do estado do Espírito Santo. Bom, essa construção é o Palácio Anchieta. Essa é a parte lateral do palácio, que é o local onde fica o governador do estado. E é uma construção muito bonita, não é mesmo? Agora, vamos comparar as duas imagens e observar as diferenças.
Nessas imagens tem muita diferença, não é mesmo, crianças? A imagem antiga é da construção do Palácio Anchieta. Olhem só, tem várias madeirinhas aqui, eles estão construindo, finalizando o telhado. Já nessa imagem, que é a atual, a gente consegue perceber o palácio finalizado, pintado e restaurado. Então, vamos mudar e pensar em outra imagem. Nessa imagem, nós podemos observar um parque que foi construído no meio da cidade de Vitória. Observem só essa imagem. Nela, percebemos um espaço com várias árvores. Esse espaço aqui é onde foi construído o parque. Em volta desse espaço maior, que é o espaço do parque, existiam outros pequenos espaços com grandes árvores. Ó, aqui tem árvores, aqui tem árvores, aqui tem árvores, aqui tem árvores. E esse fundo todo tem árvores. As casas são baixas e dá para ver o mar ali no fundo. Que parque é esse? Esse é o Parque Moscoso. O Parque Moscoso é um parque construído no meio do município de Vitória. E atualmente, ao redor do parque, existem diversos prédios, como esses que a gente pode ver aqui na imagem. O espaço do parque é muito bom para a população poder ter um contato com a natureza. Mas percebam só como as construções mudaram. Comparando bem as duas imagens, podemos ver o parque em diferentes momentos históricos. Na época da construção do parque, na cidade, existiam muitos outros espaços com árvores e as casas eram todas baixinhas. E isso mostra que a população daquele espaço não era tão grande. Já na imagem atual do parque, nós podemos perceber que mudou muito. O espaço do parque é quase o único espaço de contato com a natureza. Já não tem tantas árvores na cidade. A população do entorno do parque aumentou muito. E uma prova disso são as moradias. Por quê? Agora as moradias são em maioria prédios. E quase não tem casas baixas, como nessa primeira imagem. A construção dos prédios se dá porque a população aumenta muito. E os prédios abrigam muitas famílias em um espaço relativamente pequeno, que antes abrigava uma casa ou duas com uma família ou duas. E aí, crianças? Perceberam como as paisagens são alteradas com o passar do tempo? As paisagens das imagens que eu mostrei para vocês nessa aula foram alteradas por causa de diversos fatores. O aumento da população naquele espaço, a necessidade de espaço para construir moradias, porque aumentou-se o número de pessoas. O avanço nas tecnologias também influenciou na mudança desses espaços, pois as tecnologias é que criaram as formas de alterar o espaço, de aterrar o mar e de criar a ponte seca, de construir prédios muito altos que cabem muitas famílias e que oportunizaram a reforma da fachada de muitas construções antigas que muitas vezes por dentro também estão totalmente modificadas e tecnológicas por causa do passar do tempo. Vocês conhecem algum espaço aí perto de você que mudou por causa do passar do tempo? Pesquisem sobre isso. Conversem com seus responsáveis ou com as pessoas mais velhas que você conhece. Quem sabe elas não têm algum registro fotográfico dessas mudanças? Se tiverem, mandem pra gente através do Instagram do @Dever em Casa na TV, que nós vamos adorar divulgar essa mudança das paisagens que vocês acompanharem. Agora, chegou a hora da atividade da aula. Hoje, vamos fazer um caça-palavras. Aqui, nesse lado, vocês podem ver as palavras que vamos procurar no caça-palavras, tá bom? São palavras que trabalhamos na aula de geografia de hoje, se lembram? São nomes dos locais que nós observamos a mudança das paisagens. Eu vou dar 1 minuto para vocês observarem o caça-palavras e localizarem essas palavrinhas que estão ali do lado. Palácio Anchieta, Ponte Seca, Parque Moscoso e Vitória.
Não se esqueçam de registrar a presença de vocês na aula de hoje através do QR Code que aparece no canto da tela, beleza? Já acharam a primeira palavra? Vamos olhar o caça-palavras e encontrar juntos. Olhem só, a palavra está aqui, Palácio Anchieta. A primeira palavra encontrada no caça-palavras é Palácio Anchieta. Para facilitar a localização de vocês, a palavra Palácio Anchieta está destacada na cor amarela. Você tinha visto já? Encontrou também? Vamos procurar a próxima palavra juntos? A próxima palavra é Ponte Seca. A palavra Ponte Seca estava aqui, ó. Ponte Seca. Para facilitar a localização de vocês, essa palavra está destacada na cor azul. Agora que já encontramos dois lugares que nós vimos na aula de hoje, vamos para a terceira palavra. Parque Moscoso. Observem o caça-palavras e vamos encontrar a palavra Parque Moscoso. A palavra Parque Moscoso está aqui. Parque Moscoso. Agora vamos procurar a última palavra. A palavra Parque Moscoso estava em verde. Vamos agora procurar a palavra Vitória. Olha! A palavra estava aqui, Vitória. Essa, crianças, foi a atividade da aula de hoje, de Geografia. Conseguiram encontrar todas as palavras do nosso caça-palavras? Esse foi o caça-palavras geográfico da aula de Geografia de hoje. As palavras do caça-palavra tinham a ver com as paisagens que nós observamos e comparamos na aula de hoje. Agora, vamos revisar o que a gente aprendeu. As paisagens são afetadas pela passagem do tempo, pois os seres humanos mudam com o passar do tempo. E são os seres humanos que modificam a paisagem por causa das suas necessidades. O município de Vitória, de onde saíram as paisagens que foram usadas na aula de hoje, como exemplo, sofreu diversas mudanças, pois o mar foi aterrado, e ele foi perdendo espaço para diversas construções. Diversos cursos de água que cortavam a cidade também perderam espaço. Muitos prédios foram construídos. Nossa aula de Geografia está chegando ao fim. Não deixem de registrar a sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Compartilhem o que vocês aprenderam na aula de hoje com seus amigos e familiares. Não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a nossa próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Tchau, tchau!